Já em morcegos hematófagos, os principais sinais clínicos são os seguintes: atividade alimentar diurna, hiperexcitabilidade, agressividade em alguns casos, falta de coordenação de movimentos, tremores musculares, paralisia e morte. Então, toda vez que vocês verem um morcego de dia ou caído no chão ou com uma atividade atípica, nunca peguem sem proteção, gente, ou nem toquem nesse animal, chamem a defesa de proteção animal, se cuidem, se protejam, porque esse animal pode estar doente por várias razões, inclusive com a raiva. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado. O caso, por exemplo, de 2020, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, foi de um menino que chutou um morcego que estava caído no chão. E ele contraiu aí a raiva, se infectou por conta dessa manipulação inadequada de um morcego. E em morcegos não hematófagos, ocorre paralisia sem agressividade e excitabilidade, sendo os animais encontrados em locais não usuais, como eu já tinha mencionado para vocês, nunca tocar, também não fazer nenhuma maldade, porque esses animais também não têm culpa de estarem doentes. O período de incubação varia de 2 a 25 semanas e a morte ocorre poucos dias após o início dos sintomas. Em trabalhos de inoculação experimental, os animais que sobreviveram eliminavam o vírus pela saliva, caracterizando-os como fontes de infecção importantes. E como eu acabei de mencionar para vocês, alguns animais se infectam, apresentam sintomatologia clínica e se recuperam, que é a forma denominada de raiva abortiva. A recuperação na raiva pode ser resultante de produção de interferon, imunidade celular e humoral, além de fatores ainda não caracterizados. A presença de anticorpos específicos em líquido cefalorraquidiano de animais clinicamente saudáveis é indicativa de recuperação da enfermidade. Animais que sobrevivem apresentam títulos de anticorpos séricos elevados. E em relação aos outros animais silvestres, a gente sempre tem que suspeitar clinicamente de raiva nesses animais quando eles apresentam mudanças de hábitos ou comportamentos, especialmente quando têm sintomas nervosos associados. Com essa alteração do comportamento, gente, os animais perdem o medo dos humanos, olha aí o perigo, ou também de outros animais maiores, e acaba então acontecendo contato entre eles. Eles também perseguem os veículos, tentam morder os pneus, sendo facilmente atropelados. Então, cuidado também a vocês encontrarem animais silvestres atropelados na rua, porque pode ser que eles estivessem com alteração neurológica e por isso facilitou o atropelamento deles. Não estou dizendo, gente, que todo animal atropelado, óbvio, não estava com raiva, não, tá? Mas existe essa possibilidade. Com a doença, eles não conseguem se alimentar nem beber água, por isso é comum também encontrar animais mortos próximos a aguadas. Muito cuidado então com animais silvestres responsáveis por agressões, atropelados, com causa de morte desconhecida, mortos em locais não habituais ou que morreram em período de observação. Nessas imagens vocês podem ver alguns animais selvagens acometidos pela raiva. Resumindo, pessoal, o que mais a gente vê por aí é que são cães e gatos apresentando a forma agressiva da raiva, bovinos apresentando a forma paralítica, equinos também a forma paralítica, mas também pode ter a forma agressiva, então cuidado, e também com incoordenação, e humanos apresentando aversão à luz, som e água. Em relação ao diagnóstico, a observação clínica possibilita apenas a gente suspeitar da raiva, porque os sinais da doença não são característicos e podem variar de um animal a outro, como vocês já viram. No cão, a observação de um animal com suspeita de raiva por um período de 10 dias é de extrema importância. Mesmo em outras espécies animais, o isolamento e a observação são muito úteis, porque os sinais clínicos vão se exacerbando a cada dia até o animal entrar em decúbito com dificuldade respiratória, coma e morte. E é importante ressaltar que durante o período de observação de um animal suspeito de raiva, não se deve instituir o tratamento medicamentoso. Olha só que coisa triste, gente, para não alterar a evolução clínica e mascarar os sinais e sintomas da doença. Ou seja, a gente tem que sempre realmente prevenir e estimular as pessoas a prevenirem essa doença nos seus animais, para que isso não ocorra, porque é uma morte dolorosa, sofrida e lenta, e sem que a gente possa instituir qualquer tipo de tratamento. Muito triste.
Na raiva, não existem sinais e lesões macroscópicas características, inclusive também não tem alteração hematológica, esqueci de falar no último slide. Congestão cerebral pode ser evidenciada, mas não é significativa da doença, portanto, o diagnóstico somente pode ser confirmado no laboratório. As alterações histopatológicas demonstram inflamação linfocitária, infiltrados perivasculares, gliose e neurodegeneração, que em geral não é muito grave. A gravidade do processo inflamatório pode variar entre as espécies animais. Eventualmente, pode-se notar também encefalopatia espongiforme, com vacuolização da substância cinzenta. Corpúsculos de Negri podem ser encontrados e são patognomônicos da enfermidade. No entanto, nem sempre estão presentes nas observações histopatológicas. Os corpúsculos de Negri, pessoal, que são patognomônicos da raiva, são agrupamentos de vírions formando corpúsculos de inclusões intracitoplasmática e são especialmente encontrados nos citoplasmas dos neurônios, como vocês estão vendo aí na imagem, e células de Purkinje no cerebelo. Em relação à coleta de material para o diagnóstico laboratorial, a cabeça dos animais suspeitos deve ser removida do pescoço antes da primeira vértebra, ou, em caso de grandes animais, pode ser realizada a abertura da cabeça antes e coletar os materiais das diferentes regiões do sistema nervoso central, principalmente, pessoal, hipocampo, cerebelo e tronco cerebral. Para equinos, deve-se obrigatoriamente incluir a primeira porção da medula espinhal, em razão de resultados falso-negativos obtidos frequentemente em cérebro. Como método alternativo, pode ser realizada a coleta de material por meio do forame magno, porém é preciso contemplar essas regiões especificadas. Morcegos e pequenos animais silvestres devem ser encaminhados inteiros para o laboratório. Como eu disse, nessas imagens vocês podem ver a cabeça desses animais suspeitos removidas para análise laboratorial. Agora, em relação ao envio do material para o diagnóstico, imediatamente após a retirada ou até 24 horas após, esses materiais devem ser enviados refrigerados ao laboratório. Após esse período de 24 horas, gente, devem ser congelados, porém, a gente sempre deve evitar o congelamento e descongelamento. O material deve ser acondicionado em sacos fechados, duplos, em caixas de isopor com gelo reciclável. Externamente, deve ser identificada a suspeita de raiva, é óbvio, né? Com ficha epidemiológica e informações necessárias para localização e envio de resultados. Excepcionalmente, o material pode ser conservado também em glicerina tamponada a 50%, porque o vírus da raiva é rapidamente inativado sob condições do ambiente. E o uso de formol é indicado para a realização de técnicas histológicas, porém inviabiliza o isolamento do vírus. No Brasil, a partir de 2002, o MAPA determina que parte dos cérebros de bovinos suspeitos de doenças nervosas sejam conservados também em formol a 10% para o diagnóstico de encefalopatia espongiforme bovina. O fragmento do hipocampo, corno de Ammon, o tronco cerebral e o cerebelo são tidos tradicionalmente como material de escolha e para equinos a medula espinhal também. Esses métodos diagnósticos utilizados para o diagnóstico da raiva, gente, apresentam variação na sua eficiência, especificidade e confiança. Classicamente, são aplicados aos materiais do encéfalo, como eu já mencionei, mas também podem sê-lo para outros órgãos, líquidos e tecidos, como glândula salivar, córnea, saliva, folículo piloso, tecido de biópsia e outros órgãos não nervosos.